Você só me avisa quando você quer, quando eu posso começar a falar. Pode começar. Ah, então tá bom. Bom, a palavra sempre fez parte da minha vida. Ou pelo menos assim, a palavra, ela entrou muito cedo na minha vida, né? Eu ainda não sabia escrever e eu ficava horas rabiscando, achando que estava registrando histórias, né? E eram histórias, para mim eram histórias mesmo. E então eu cresci um pouco com isso, sabendo que o meu destino era escrever. Eu sempre soube disso, nunca duvidei disso. Eu sabia que eu não tinha assim nenhuma outra habilidade maior do que o escrever. E então, quando chegou na hora de optar por uma profissão, eu pensei em jornalismo porque eu achava que era uma maneira de sobreviver. O jornalismo pressupõe a palavra, não é? Então, eu estaria de algum modo escrevendo. Mas a verdade é assim, eu nunca tive aquele espírito assim do repórter, né? A profissão, eu acho que ela tem esse lado também, que não era muito eu, essa coisa de investigar, enfim. Eu queria só escrever mesmo, queria inventar histórias, e isso não é exatamente jornalismo, né? Então eu levei ainda um bom tempo assim até fazer o que eu sempre achei que deveria fazer, ou pelo menos o que eu sempre quis fazer, que era literatura, né? Mas a minha formação foi essa, foi o jornalismo, que veio antes. Mas a literatura me pegou muito cedo, né? Eu sempre escrevi, sempre dei um jeito de escrever, sempre foi a minha ocupação principal. Sempre foi o que me deu prazer na vida, escrever, a palavra, né? E hoje não, hoje eu sou assim 100% escritor, me aposentei do jornalismo e minha vida é essa agora, é escrever. E é curioso porque dias atrás eu encontrei alguns amigos assim que notaram isso, falaram, você parece que está ficando, com a idade você está ficando mais feliz. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E é verdade, hoje eu faço unicamente o que eu gosto, o que eu sei que eu posso fazer, né? E o que eu sempre fiz, o que eu sempre quis, que é escrever, que é fazer literatura. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta exatamente. Super bem. Então tá bom, então é isso. E falando nessa questão do repertório não, da sua carreira, que eu acho que tem muito a ver com o repertório que a pessoa traz, eu queria saber quais foram as obras que te marcaram na infância e na adolescência, e qual é a importância que você vê do repertório pessoal para um escritor, porque eu vejo que algumas das suas obras, principalmente essa última sua, Para Sempre de Pedrene Tonico, traz um repertório muito grande da sua vivência na infância, da sua vida no interior. Então, qual a importância para o escritor o repertório pessoal, principalmente? Bem, eu acho que isso que você chama de repertório pessoal, ele é fundamental, porque ele é composto das coisas que você vive, das coisas que você observa, né? Enfim. Agora, eu desde muito pequeno, eu estabeleci uma relação muito próxima com os livros, né? Os livros de história. Então eu acho que tudo isso, a literatura e a vida, né? As coisas que eu vivi, tudo isso está muito imbricado, está muito misturado, né? Acho que tudo isso faz parte do meu repertório
pessoal. Agora, eu tive assim alguns privilégios, eu acho, porque eu fui um garoto de apartamento até os 6, 7 anos de idade e depois mudei para uma fazenda no interior, né? Mesmo antes disso acontecer, eu era um menino que tinha um grande interesse pelos animais, né? Eu era apaixonado por animais. Então, quando eu mudei para uma fazenda, eu pude exercer isso, né? Esse meu interesse, esse meu afeto, né? Eu acho que eu posso dizer até, falar em afeto, em relação aos animais. Aprendi muito também com os animais, né? E ali na fazenda eu convivi muito mais do que com cães e gatos, né? Como a gente faz na cidade grande, como eu faço hoje, por exemplo, convivendo com meus gatos. Mas eu convivi com cavalos, com bois, com cobras, né? Com galinha, peru, enfim. E acho que eu aprendi muito. Eu acho que esse convívio com os animais, com a natureza, também foi muito importante para a minha formação. Isso também faz parte do meu repertório pessoal, essa vivência, esse contato com a natureza, né? E é curioso porque só mesmo você mencionou Para Sempre de Pedrinho e Tonico, que foi o meu último livro lançado, e curiosamente ele é o meu livro mais, vamos dizer, autobiográfico. De fato, a história que eu narro nesse livro é uma história verídica, uma história que aconteceu comigo, né? Então eu acho que às vezes a literatura ela também ela é feita, ela pode ser feita a partir de uma de uma realidade assim mais direta, né? Não só ficcional, não só uma história que você inventa, que você imagina, né? Mas a partir de uma situação real, que foi o caso do Para Sempre de Pedrinho e Tunico. Esses personagens existiram, só que está tudo muito disfarçado pela literatura, né? Também tem isso. Você ao contar uma história, né, que vem diretamente de uma experiência concreta, né, ela pode ganhar um contorno literário, né? Foi o que eu fiz nesse livro. Agora, por outro lado, eu também acho, às vezes penso numa coisa que a escritora Edi Lima uma vez falou para mim, que assim, que no fundo toda literatura ela é um pouco autobiográfica, né? Mesmo quando você inventa uma história, você de alguma maneira está ali, né? E alguma coisa, elementos desse desse repertório pessoal estão sendo manipulados, né? É uma coisa que te acompanha. Essas vivências são coisas que você carrega para o resto da vida, né? Eu vejo às vezes nitidamente, quando estou escrevendo, às vezes eu vejo que eu estou utilizando e partindo de coisas que eu vivi há muito tempo atrás, né? Isso tudo está ali. Acho que é uma coisa que acho que todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem o seu repertório pessoal, mas para o escritor ele é especialmente valioso, né? Porque você é uma fonte meio que inesgotável assim de inspiração, seja lá o que nome que você queira dar, né? De inesgotável talvez eu pudesse falar assim até em termos de ser uma ferramenta mesmo que você pode toda hora, né, se utilizar. Ontem eu fui numa palestra da Chiara Terra e ela disse que o poder da literatura é o encantamento quando você faz dela como fosse um segredinho. Você está revelando um segredinho para o leitor.
No fundo é isso mesmo, né? ela tem toda a razão. Aliás, a Chiara Terra, ela já fez uma contação de história a partir de um livro meu e ela é maravilhosa, ela é uma das maiores mesmo contadoras de história aqui que a gente tem. Mas ela tem toda a razão, porque eu acho que é isso mesmo, essa relação que se estabelece com o leitor, ela tem um pouco disso, de a impressão, eu acho que você contar uma boa história é quando você cria essa impressão de que aquela história está sendo contada só para você, né? Existe ali, ali através, a palavra estabelece essa relação mágica, né? E de exclusividade, né? E secreta, né? Eu estou te contando essa história e é só para você, né? Eu acho que isso acontece realmente. A gente, ao ler, mesmo que isso não seja assim muito explícito, muito consciente, mas eu acho que a gente estabelece esse tipo de relação, sim. Aquela história está sendo revelada, né, só para mim, né? Essa história está sendo revelada só para mim. Isso eu acho que faz parte do prazer, da alegria da leitura, né? Acho que é um dos componentes assim desse prazer que a leitura dá, as boas histórias dão, né? Oh. Cláudia, outra coisa, eu vejo que tem uma tendência, principalmente nessa fase, nas crianças que foram uma geração de Harry Potter, né, que hoje já estão com 18, 20 anos, e eu gosto muito do Harry Potter, não é que eu não gosto, longe de ser xenofóbica. Mas como é que a gente pode trazer a identidade das crianças brasileiras, a cultural mesmo, através da nossa literatura? Como fazer com que eles leiam os autores brasileiros e assim eles construam a sua identidade? Não que eu critique a literatura, porque como arte, a arte é universal, né? Então ela fala com todo mundo. Mas trazer esse universo, que nem o livro Para Sempre de Pedrinho Tunico, que é uma coisa tão da realidade da sua época no Brasil, que veio de uma questão de uma escravidão, de colonialismo, enfim. Como a gente trazer isso? Olha, eu acho que isso se dá, de certo modo, de uma forma natural. Eu acho que hoje nós temos, é gozada a literatura infantil e juvenil brasileira, se a gente for parar para pensar, ela é muito nova, né? Ela teve em Monteiro Lobato o nosso grande pioneiro, né? E ele o trabalho do Lobato ocupou um espaço muito grande. Até hoje eu acho isso inacreditável. Eu não sei se veio da força da própria obra do Lobato, não sei o que foi, mas ele permaneceu durante décadas, né? E uma produção assim mais variada, ela começou, de literatura infantil e juvenil, começou a acontecer a partir da década de 60, né? No final da década de 60, especialmente, com a fundação com a criação da revista Recreio, né, com a obra da Ruth Rocha, e de lá para cá vários autores surgiram, né, vários ilustradores surgiram. Então eu acho que hoje existe uma literatura infantil e juvenil muito rica, muito variada, né, e muito brasileira. Então, eu acho que esse interesse, acho que ele vai se dar, ou se dará, ou talvez já se dê, de uma forma natural, né? Eu acho que literatura é um pouco isso, é um pouco de achado, quer dizer, eu acho que as crianças, esses livros têm que chegar até as mãos das crianças, né? E uma vez que eles, né, estão dentro da casa onde essa criança mora, à medida que esses livros chegam até eles, eu acho que vamos dizer, esse mergulho em histórias mais brasileiras, que tem um contexto mais brasileiro, mais parecidas com as coisas que eles, de alguma maneira, conhecem, com linguagens que